Agora a gente vai passar a palavra para o arquiteto Danilo Fortuna, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifax, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAU Bahia, tendo definido sua dissertação de título Mapeamento acústico do ruído do tráfego rodoviário do bairro do Imbuí, Salvador, Bahia. Ele atua profissionalmente desenvolvendo projetos consultorias acústicas como arquiteto projetista da empresa Audion desde 2008. Atual coordenador regional do Nordeste do SOBRAC, Sociedade Brasileira de Acústica, e ele vai falar sobre a atuação da associação na região. Boa tarde a todos. Enfim, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando, representando uma sociedade que envolve muitos profissionais, começando, estou falando como arquiteto, mas estou representando uma gama de profissionais aqui que vocês vão perceber que eu vou falar da atuação da sociedade em geral aqui para vocês. Logo de cara, o que significa a SOBRAC? A Sociedade Brasileira de Acústica. Nenhuma área se desenvolve se não se associar para se fortalecer. Então, o intuito da SOBRAC é exatamente esse. Tá? É uma associação sem fins lucrativos, fundada em 21 de novembro de 1984, então já temos aí 30 anos de atuação, já temos aí uma história construída. Agrega pessoas físicas, pesquisadores, profissionais e estudantes, qualquer pessoa que tiver interesse na área pode estar se associando, bem como instituições públicas e privadas, e todos os interessados nas áreas inerentes à sua atuação, ou seja, na atuação da área de acústica. O que seria, então, acústica, pessoal? Que é importante a gente definir essa questão. Nós estamos num congresso de acústica, mas o que seria isso? Então, a acústica é uma área multidisciplinar, que compreende produção, irradiação, radiação, transmissão, recepção e processamento de sons, independente deles serem sons naturais ou tecnológicos, artificiais. Então, nesse caso, nós estamos aqui agregando muitos profissionais mesmo. Qualquer profissional que trabalhe nesta área pode estar percebendo essa questão da atuação da gente. A influência do som na saúde e bem-estar das pessoas também integra essa questão. Qual a finalidade, então, dessa sociedade? Em primeiro lugar, promover o desenvolvimento cultural e científico dos profissionais em empresas, instituições e estudantes da área de acústica e afins. Ou seja, o propósito da existência da sociedade é exatamente essa, promover o desenvolvimento cultural, ou seja, a gente agregar conhecimento. Então, realmente, promover esse conhecimento no país é fundamental. E quanto mais profissionais interessados na área, mais a gente consegue também desenvolver essa questão. E aí que eu falei para vocês, a própria atuação, deixa eu ver se está certo, da SOBRAC mostra aqui a acústica quanto física fundamental e todas as áreas envolvidas, desde as geociências, engenharias, biociências e artes. E a gente está aqui, minha atuação está aqui na questão do limite entre arte e engenharia, englobando a questão da acústica arquitetônica, que está sendo discutida aqui nesse evento, e a acústica, arquitetura e artes plásticas. E com pé, claro, sempre na questão da engenharia civil agregada. Mas, de qualquer maneira, vocês veem que a diversidade ela é muito grande. Tá? É interessante falar da atuação, como uma sociedade que já tem 30 anos de atuação, a gente também tem alguns eventos que foram organizados e eventos sempre de caráter mais científico e agregam essa questão da exposição de artigos científicos, enfim, que vão discutir essas questões todas que eu falei para vocês, mais no cunho técnico. Então, os últimos encontros realizados em 2008 lá em Belo Horizonte, em 2010 tivemos a oportunidade de trazer ele para a Bahia, então foi desenvolvido aqui em Salvador, e em 2012 lá em Belém, e o último desenvolvido em Campinas em 2014, certo? Então tem uma atuação aí bem interessante e percebam que está circulando pelo Brasil, que é o interessante da sociedade, ter esse agregar o país como um todo. Tá? O próximo, pessoal, convido vocês, que também é interessante que vocês saibam, vai ser agora um evento internacional. Tá? A gente vai desenvolver o 25º Encontro da SOBRAC em Buenos Aires, em setembro de 2016, e nós vamos agregar, juntamente ao 22º Congresso do ICA, do International Congress of Acoustics, que é o Congresso Internacional de Acústica. Então, é interessante que vai adquirir aí um caráter internacional. Eu convido todos vocês a investigarem, procurarem e verem o interesse também em relação a esse evento. SOBRAC associando essa questão. Muito interessante também. E, então, a SOBRAC ela também tem uma produção de publicações. Como esse conhecimento científico ele é produzido e é apresentado nesses congressos, ele também não pode se perder. Então, a gente também desenvolve essas publicações para exatamente perpetuar esse conhecimento e transmitir ele para o futuro. Então, a gente também, os associados, eles têm direito e podem acessar, e quem se interessar também,
por toda essa produção que foi desenvolvida ao longo desses 30 anos, tá? Em prol desse conhecimento. Interessante a gente também saber, pessoal, se fala muito da questão da acústica e que a gente deve pensar essa questão no projeto, mas e aí? Como a gente faz para confiar ou saber se esse profissional que a gente está contratando, ele está habilitado realmente, ele está capacitado, ele entende do assunto, tá? A Sobrac, nesse sentido, tem feito uns esforços que seriam no intuito de certificar esses profissionais. Não é no sentido de separar o joio do trigo, não, é no sentido de realmente atestar a sua capacidade técnica, ou seja, você vai saber se você tem capacidade ou não, né? Se você vai contratar um profissional com capacidade ou não, está desenvolvendo e está te dando essa consultoria ou esse projeto acústico. Então, esse programa de qualificação e certificação de profissionais, classificação em acústica e vibrações nas modalidades F, fundamental, níveis 1, 2 e 3, e A, aplicada. Então, tem os níveis, e se explica direitinho isso no site, na atuação da gente, vocês podem ter uma noção. Falando mais um pouquinho sobre a Sobrac nacional, como eu falei, desse caráter dos próprios eventos serem realizados em vários estados do Brasil, nós também temos uma composição bem heterogênea na questão da diretoria. A própria diretoria ela é composta de pessoas, o próprio diretor, o presidente é do Pará, no norte, e vários outros, inclusive a Débora, a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica. E desde 2013, no workshop passado, inclusive da Audimas, que foi instaurada a Regional Nordeste, que, na verdade, é o que eu estou representando aqui para vocês. Então, a atuação da Sobrac ela não pode existir também se a gente, de qualquer entidade, na verdade, ela não pode existir se a gente não conseguir atuar isso de forma regional. Regionalizando, que a gente consegue fortalecer e trazer isso mais diretamente ao público e convidar as pessoas realmente a participar e fazer com que essa área cresça. Então, é nesse intuito que foi criada a Sobrac Nordeste, certo? E aí a gente desenvolveu a nossa própria marca, baseada na marca da Nacional, e a nossa composição, como vocês podem ver também, eu sou o coordenador geral, mas o vice-coordenador do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Mais uma vez, a gente também conseguiu agregar vários profissionais e várias pessoas que não são acadêmicos necessariamente, mas estão também envolvidas nessa questão da acústica em vários estados do Nordeste. Então, a gente tem também uma composição bem heterogênea. Eu gostaria de agradecer a todos, mesmo que eles não estejam aqui, porque, na verdade, uma sociedade é feita de pessoas, e pessoas com interesses comuns em desenvolver uma determinada área. Então, por isso que eu até deixo essa foto do nosso evento anterior, que eu vou falar aqui adiante para vocês. Tá? Um primeiro evento que a gente realizou, que foi Conforto Acústico e a Norma de Desempenho, realizado lá em Maceió. Tá? Então, foi um evento bem interessante que a gente conseguiu abordar todos esses quesitos relacionados à norma de desempenho, principalmente em relação à acústica urbana, e Débora finalizou com a questão da acústica arquitetônica, que vocês vão ver aqui, uma parte desse conhecimento sendo transmitido na palestra dela. Então, foi bem interessante esse primeiro simpósio, agregou muitas pessoas, teve muito interesse, a gente vê que existe uma demanda reprimida, na verdade, nessa área, em todo o Nordeste como um todo. Muitas pessoas se interessam, mas não existem eventos que possam alimentar aquela pessoa daquele conhecimento. Então, o intuito da gente também é esse. Ok? E o tema, aqui tem alguns participantes, e como a Débora falou no início, no discurso dela, é agradecer também aos próprios patrocinadores. Sem eles, a gente também não teria desenvolvido todo esse trabalho. Tudo que a gente faz, que a gente consegue desenvolver, a gente tem que também ter esse apoio das empresas interessadas para a gente desenvolver esse conhecimento todo. Tá? E eu convido a todos a conhecerem mais a nossa atuação, tá? E pesquisarem no nosso site. E se quiserem se interessar para se associarem também, estou aí para poder conversar com vocês sobre o assunto. Tá? Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.